Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui num culto. A Igreja Batista de Ibitiba prestando um culto àquele que é digno de toda honra e de toda adoração, o nosso Deus. Momento de estarmos assim, entrando no altar do Senhor, falando com Ele, colocando nossos agradecimentos, nossos pedidos, um culto de oração. Quero desde já agradecer a presença de todos vocês que pararam neste momento para cultuar o Senhor, aí nas casas, nas próprias casas, que vocês devem estar assim agora neste momento, entendendo que estão entrando nos atos do Senhor e que estão louvando o Senhor juntamente conosco. A palavra do Senhor tem um versículo que há alguns meses, né, eu venho com esse versículo na minha cabeça, muito pequenininho, mas que o Senhor tem falado muito ao meu coração, em momento em que eu paro para lembrar dessas situações que nós temos vivido, no momento em que eu paro para ver como que tem sido a vida nesse ano de 2020, apesar de muita coisa boa, mas nós temos vivido algumas situações que têm deixado a gente apreensivo. E o versículo que eu quero começar hoje falando e quero que você leve para a semana e que de repente você medite, está em Apocalipse, nas cartas que João escreve às igrejas, e sempre que ele termina de escrever as cartas, ele coloca assim, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agradecer ao Senhor que estamos no século XXI, a igreja do século XXI. O Senhor quis que nós o representasse nessa terra, nesse tempo, no século XXI. E para nós, ele está falando nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta indecisão, nesse tempo de tanta corrupção, nessa sociedade, para nós, ele está falando hoje através da tua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nessa reflexão que eu quero iniciar esse culto, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem falado, Ele tem operado, Ele tem se feito presente em nosso meio, Ele tem estado conosco. Devemos estar agradecendo ao Senhor por tudo que nós temos vivenciado. Estamos estudando a carta de Tiago e temos visto que a gente precisa estar agradecendo ao Senhor porque temos passado por provações. E nos momentos de provações, Ele tem nos sustentado, Ele tem estado conosco. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo para que Ele receba esse culto, pedindo para que Ele sonde nossos corações. E estamos com irmãos aqui que vão estar orando conosco. Temos a irmã Samela e temos o irmão Márcio. Eu vou estar orando e logo após vou estar passando a palavra para que a irmã Samela esteja também orando ao Senhor e depois para o irmão Márcio. Convido você agora em onde você está. Vamos orar. Feche seus olhos, concentre no Senhor e vamos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigada, porque eu tenho essa liberdade de chegar diante de Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque pela Tua misericórdia eu posso chegar diante de Ti e falar direto contigo, apesar de ser pecadora. Apesar, Senhor, da minha pequenez. O Senhor fala comigo, o Senhor deixa que eu fale contigo diretamente. Eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Eu quero te agradecer, Pai, e louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e dizer que o Senhor é maravilhoso, muito bom, Pai, é te servir. Muito bom, Pai, é falar contigo. Muito bom é ter a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Receba esse culto, Pai, em seu santo trono. Fique conosco, olhe os nossos corações, cuida de cada irmão. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu oro. Amém. A irmã Samela. Boa noite, igreja. Eu separei um versículo para compartilhar com a igreja, que está em Romanos 12, de 2 a 5.
que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Eu lembrei desse versículo porque como está se aproximando aí o final do ano e a gente tem o desejo de estar junto, de reunir muitas pessoas, né, familiares, reunir igreja, e assim, acredito que isso não vai ser possível, né, para muitos de nós, então, que a gente guarde, assim, esse versículo no nosso coração, de que nós fazemos parte do mesmo corpo, né, o corpo de Cristo, independente a gente não estar tão próximo fisicamente, a gente não deixa de fazer parte desse corpo, né, não deixa de ser uma família. Eu vou orar, então, agora, agradecendo, né, por eu fazer parte da família, fazer parte da IB, né, dessa igreja. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esse dia. Agradeço muito, meu Deus, pela união, Senhor, que existe na IB, Senhor, a união que existe entre os irmãos, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, meu Deus, diariamente, em meio a esse tempo tão complicado, Senhor, de tantas surpresas, Senhor, que a gente não sabe, de tantas incertezas, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela sua provisão, que o Senhor tem sustentado, meu Deus, o teu povo, tem nos encorajado, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor, que nunca, Senhor, venha faltar, Senhor, união, Senhor, que a gente possa, Senhor, contar com os nossos irmãos, Senhor, que a gente tenha essa segurança, meu Deus, que nós estamos no meio de irmãos, Senhor, nós fazemos parte do mesmo corpo. Obrigada por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, graça e paz, saudade de todos os irmãos aí, né? Vivenciando esse tempo, tempos difíceis, mas crendo que o Senhor vai dar vitória a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu gostaria, antes de orarmos aí em agradecimento, de compartilhar uma palavra do Senhor, né? Que está lá em Aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, é bem curtinho, onde fala assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Né? Em tempos difíceis, né, irmãos, onde a gente olha para o lado e vê pessoas internadas em hospitais, né, pessoas perdendo emprego, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, e ainda assim o Senhor coloca, firma essa fé em nossos corações, com a certeza de que tudo vai dar certo, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nessa palavra, porque o Senhor está conosco, o Senhor continua nos livrando, o Senhor continua operando os seus milagres, e é muito bom estar na presença do Senhor todos os dias. Então, gostaria de convidar os irmãos para estarmos orando junto, em prol de agradecimento, né? Temos muitos motivos para agradecer, mas muitos. Então, gostaria de convidar os irmãos aí, ok? Senhor amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, onde só a tua graça já nos basta, Senhor. E ainda assim, Senhor, o Senhor ainda continua operando milagres em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todo o livramento que o Senhor tem dado a todos os irmãos da igreja, Pai, seus familiares, Pai. Obrigado, Senhor, pela saúde da nossa liderança, Senhor, de nossa igreja, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai. Senhor, esteja conosco, Pai, continue conosco, Pai, em nossas vidas, Pai. Só a tua graça já nos basta, Pai, e o Senhor ainda continua, Pai, operando os seus milagres, Pai. Como ficamos felizes, Pai, em ver, Pai, esses milagres acontecendo, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo respirar, Pai,
pelo acordar, pelas coisas que parecem ser simples, Pai, aos olhos humanos, Pai, às pessoas, Pai, mas vemos, Pai, que tudo é sua obra, Pai, tudo parte da sua obra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Oramos de coração realmente muito agradecidos, Pai. Continua, Pai, fazendo a sua presença, Pai, sua morada em nosso lar, Pai, abençoando cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito agradecidos, Pai, pelo dia de hoje, Pai, pelo que o Senhor fez, Pai, por nós, Pai, pelo que o Senhor faz, Pai, pelo que o Senhor ainda vai fazer em todas as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Gostaria de passar agora a palavra para o louvor. Graça e paz, irmãos. Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu vim adorar. Vem comigo? Vamos juntos? Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos adorar esse Deus? Louvem comigo este louvor maravilhoso, que dizendo da santidade, do poder, da soberania do nosso Deus. Cantemos assim. Adoração.
louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Salmo 86, 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Vamos adorar esse Deus maravilhoso? Louvemos assim. Seja o nome do Senhor, sempre, para todo sempre. Amém. Irmãos, é bom louvar o Senhor. Irmã Carmen aí, maravilhosa, amada de todos nós, né? E aqui nós temos uma lista de pessoas que a irmã Carmen, eu ia colocar assim, e acabando ela estava aí no louvor, né? A irmã Carmen, com tanto carinho, com tanto zelo, ela coloca todos os pedidos e coloca em todos os grupos da igreja para que nós possamos orar durante a semana pelas pessoas que estão pedindo oração, né? Então, eu vou estar aqui lembrando aos irmãos da Igreja Batista de Imbitiba esses nomes, e você esteja, assim, colocando em suas orações diárias, lembrando dessas pessoas, né? Nós vamos estar orando agora por elas, vamos estar orando por você que está aí na tua casa, e eu ler o nome aqui para que a gente possa lembrar, né? O versículo que a irmã Carmen escolheu para esse anúncio é: clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que está em Jeremias 33:3. E aí temos aqui, né, oração pelo nosso irmão Júlio, a nossa irmã Davilza, nossos amados, né, que estão voltando para a casinha deles, para a casa deles, dada por Deus, que o Senhor venha abençoar, pela irmã Dicinha e pelo Marcos, pelo pastor Isaac e a igreja dele,
A Edmeia, mãe da Priscila, né? A Samela falou agora que já teve retorno, que ela está bem, passou pela cirurgia, mas vamos continuar orando. Por Bruna Ferreira, que é prima de Leandro, pelo Arnaldo Hashimoto, por Carlos, que é o pai da Evelyn Rangel. Vamos orar pela nossa irmã Esther Rangel, carece das nossas orações. A Kêmila, que é colega da Eliane Moura, e o Defonso e Poliana, que é o pai e a irmã do nosso irmão Fábio Correia. O Senhor vem estar com essa família tem passado por provações, mas tem se mantido fiel aos pés do Senhor. Vamos orar por essa família. Pela Ercília, que é a tia da nossa irmã Esté, perdeu seu esposo, que o Senhor vem estar ali com o coração dela. Vitor e Janaína, que são o irmão e a cunhada da nossa irmã Vanessa. Mateus, o primo de Fabrício. O Rildo, nosso amado Rildo, nosso irmão. O Senhor vem abençoá-lo. O Gerson, que é irmão da Ana. Vinícius, que é o sogro do pai da Evelyn. José e Vera Lúcia. Marcelo, que é o nosso vizinho aí, vizinho da Ibe. A Ilza, sogra da irmã de Cinha. A Arinda, a amada Arinda, que é a mãe do Léo. Que o Senhor vem abençoar a nossa irmã Arinda ali naquele lar, que ela vem estar sentindo assim, o poder do Espírito Santo. É o Schneider, eu não sei falar, é o filho da irmã Eunice, Schneider, né? Difícil o nome dos filhos da irmã Eunice. Décio, que é o irmão da Sônia. O Felipe, que é o primo do Júnior. O Solane, amiga da irmã Raquel. Claí e Edilberto. João José e Jéssica. O pastor Jorge e a família dele. A nossa irmã Maria, amada Maria, que é a mãe da Denaide, pela irmã Denaide também está bem, graças a Deus, pelo Renato Delfino, nosso novo irmão aí na nossa igreja, que o Senhor vem estar abençoando o Renato e sua família, a Odilane e o Isaac, Josué, Mariângela, a Isabela, netinha da nossa irmã Enói, Manuel Nunes, Arlete Pacheco, o nosso irmão Lécio, amado Lécio, a Maria de Lourdes, graças a Deus, estamos orando por ela, o Senhor tem respondido de forma positiva, passou por uma pequena cirurgia, mas está bem. A Margarida Souza, Marilda de Souza, Iara Pinto, Cíntia, Maísa, Jorge Souza, Maria Ângela, Gesiel, a nossa irmã Márcia, que está aguardando o resultado de uns exames, está febril. O pastor Marcos coloca que ela está bem, mas carece das nossas orações, que o Senhor vem estar com a nossa irmã Márcia. Tem aqui também a Helenice, que está com Covid, ela é amiga da irmã Marlen, ela está com Covid, deu uma trombose. A Ibiana, nossa amada Ibiana, que o Senhor vem estar com ela, com a saúde dela. E agradecer também, continuar orando pela Marlen, que ela diz que o exame dela deu positivo para Covid, mas que ela está bem, que já passou o tempo do isolamento, já está se recuperando. Lembrando também, nós estivemos orando durante a semana, vamos estar orando assim pela irmã Celeide, pela irmã Aline, que a irmã Aline perdeu o pai. O Senhor vem estar também com essa família. São muitos os pedidos, muitos irmãos que carecem de nossas orações. Esses pedidos chegaram até nós, né? Alguns a gente ainda nem está sabendo. O Senhor vem estar, assim, dando o consolo, dando o conforto, dando a cura, operando, que os anjos do Senhor venham estar com essas pessoas para que elas venham sentir o acalento do Espírito Santo. Nós vamos estar agora orando, pedindo ao Senhor por essas pessoas. Vamos estar orando com a irmã Sâmela e logo após nós vamos estar orando, acompanhando o nosso irmão Márcio. Vamos orar, irmã Sâmela. Senhor, eu sei que
Senhor, ouve, meu Deus, a nossa oração. O Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, meu Deus. E eu venho pedir, Senhor, hoje pela nossa igreja, por cada família, Senhor, que tem um enfermo, Pai, por todos os nomes, Senhor, que foram falados agora, Senhor, pela pastora Elianinha, meu Deus. Eu sei que o Senhor conhece, meu Deus, cada uma dessas pessoas, meu Deus. Eu peço que o Senhor faça conforme a tua vontade, meu Deus. Mas que os corações, Senhor, de cada um de nós esteja sempre em paz, confiante, meu Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigada, meu Deus, pela Edmeia, que está bem, Senhor, passou por um procedimento, está bem. Obrigada, meu Deus, pelas famílias, Senhor, da nossa igreja, que tem alguém enfermo, ou tem alguém que foi diagnosticado com Covid, mas está bem, Senhor. Muito obrigada, Pai. Senhor, eu te peço também, especialmente pelas famílias, Senhor, pelos lares, pelos casais, Senhor, pelos relacionamentos, meu Deus, entre casais, pelos relacionamentos de pais, meu Deus, com seus filhos, meu Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor traga restauração, que nesse momento em que está todo mundo tão tanta insegurança, meu Deus, mas que o Senhor traga paz, meu Deus, para os lares, meu Deus, das famílias da nossa igreja, Pai. Senhor, que a gente esteja sempre, Senhor, firme, meu Deus, firme na segurança de que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra agora para o irmão Márcio. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Mas viemos aqui agora, Pai, para pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, dessas famílias, Pai, dessas pessoas que foram mencionadas, Pai, através da pastora Elianinha, Pai. O Senhor conhece cada uma delas, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma delas, Senhor. Senhor Deus, toma essas pessoas em tuas mãos, Pai. Opera teus milagres, Senhor. Opera a tua cura, Senhor. Leva a provisão, Pai, a provisão espiritual, Pai. A provisão, Pai, do alimento, Pai. A provisão, Pai, da tua presença, Pai. Pai, se faça presente, Pai, mais uma vez, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, para que o seu nome seja mais uma vez, Senhor, exaltado e glorificado, Pai, perante aos homens, Pai. Senhor Deus, continua, Pai, como é lindo, Pai, ver operar os teus milagres, Pai, para que cada vez mais, Pai, venhamos a lhe exaltar, Pai. Como é lindo, Pai, ver as pessoas sendo curadas, Pai, deste vírus, Pai, de Covid, Pai. Como é lindo, Pai. Senhor Deus, vá também, Pai, de encontro aos enfermos, Pai. Ajuda eles, Senhor. Manda teu Espírito Consolador, Pai, para cada um deles, Pai. Senhor Deus, Senhor da glória, Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor ainda continua operando seus milagres, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de nós, Pai. Tenha misericórdia, Pai, das pessoas desempregadas, Pai. Pai, abre uma porta de emprego, Senhor. Não somente para essas pessoas, Pai, mas também para mim, Pai, que eu também me coloco nessa situação, Pai. Deus, como o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, como é bom sentir a Tua presença, Pai. Então, Pai, continua, Pai, operando, Pai, Teus milagres, Pai. Como é bonito, Pai, ver, Pai, essas pessoas sendo curadas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Passar a palavra para a pastora Eliana. Como é bonito, né? Como é bonito ver as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo protegidas, sendo cuidadas por Deus, né? Irmãos, durante esse ano, eu falei para os irmãos que esse versículo que eu li lá no início, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, tem me acompanhado, porque eu tenho observado, e isso eu tenho trazido para a minha vida, que nós estamos vivendo um momento em que o Senhor está falando muito claramente à igreja dele, muito claramente. Que
E quando a gente para observar esse tempo, né, a gente recebe tantas mensagens, a gente tem tantas reflexões, né? Já li várias mensagens, inclusive uma que dizia que a máscara veio para que a gente pudesse falar menos e ouvir mais. A máscara veio para que todas as pessoas pudessem perceber que são iguais, porque esse vírus ele está em todo mundo, ele não escolheu determinada nação, ele pegou todo mundo, virou uma pandemia. Aquelas pessoas que se julgavam importantes, inteligentes, sabedores da ciência, essas pessoas não conseguiram dar conta ainda dessa pandemia. E, para mim, irmãos, eu acho que muitos de vocês também pensam assim, Deus mostrando assim, que Ele está no controle de todas as coisas. Sempre que a gente vê a história do povo de Deus, a gente percebe que Deus fala de diversas formas. Ele fala de diversas formas. E Ele usa determinadas situações para Ele se mostrar. Quando o povo, de repente... A gente lê isso na história do povo de Israel. Quando o povo, de repente, estava muito perdido, ele puxava o povo, chamava a atenção e ele se mostrava de alguma forma. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem falado para nós, nesse tempo, ele fala de diversas formas, né? Mas, às vezes, tem pessoas, às vezes tem igreja, às vezes tem povo que precisa de algo maior para que possa estar enxergando e ouvindo o que o Senhor está dizendo. Um momento da gente parar, se isolar, ficar em casa. A Pamela orou agora, né? Quando a gente pensava que estava tudo passando, vem agora a festa de Natal, Ano Novo, aí a gente percebe que não está passando, a gente precisa ainda se manter isolado, a gente precisa ainda deixar de dar aquele abraço que a gente gosta tanto, de estar junto com algumas pessoas que a gente ama. Tem umas questões, não precisa disso, fica junto, outros falam, não fica, e a gente não sabe como proceder, tentando ter a maior cautela, o maior cuidado. E aí eu reflito nessa palavra e trago para a gente pensar hoje um pouquinho nessas igrejas. Eu gosto demais de ler essas passagens em que João tem a visão em Apocalipse, para as 7 igrejas, e ele escreve para as 7 igrejas, eu gosto demais de ler sobre elas, e eu quero pensar com você hoje, meu irmão, rapidamente, nesse tempo que tem aqui para a gente refletir, na igreja de Éfeso. Era uma igreja que eu acredito que todo mundo aqui já sabe a história, já consegue ler e já consegue saber sobre o que eu vou estar refletindo quando a gente fala da igreja de Éfeso. Era uma igreja que vivia numa localidade economicamente, financeiramente bem. Era uma igreja que foi fundada muito bem pensada, tinha uma estrutura. Era uma igreja em que, aparentemente, não tinha grandes dificuldades, né? Uma igreja que o Senhor começa elogiando. Eu quero ler aí, está em Apocalipse 2, eu quero ler o versículo 1, e eu lerei assim, de acordo com o que eu for refletindo, eu vou falar para os irmãos em qual versículo que nós estamos refletindo, né? Versículo 1 e 2, o Senhor diz: ao anjo da igreja em Éfeso, aqui ao pastor da igreja, ao líder da igreja, a pessoa que estava responsável pela igreja, porque o Senhor, ele deixa a igreja dele, mas ele levanta liderança, ele é tão misericordioso que ele levanta liderança em todo o tempo para estar à frente do povo dele, ensinando, conduzindo, e a palavra diz que nós devemos estar obedecendo os nossos líderes espirituais, que essas pessoas vão estar respondendo por nós, os pastores vão estar respondendo pelas ovelhas também. Então, a gente precisa se submeter aos nossos líderes. Eu, às vezes, irmãos, assim, concordo que tem liderança que não está de acordo com o que a gente espera. Então, meu irmão, se você não quer seguir a liderança, troque de líder. Porque se você se submete a uma determinada liderança espiritual, o Senhor diz que a gente tem que obedecer.
respeitar e obedecer, porque toda liderança espiritual, ela é levantada por Deus, ela não é levantada por homens. E quando eu confronto com essa liderança, eu estou confrontando contra a vontade de Deus. Eu tenho total liberdade de não aceitar determinadas lideranças. Mas a partir do momento em que eu me submeto àquela liderança, eu tenho que estar respeitando. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui e refletir com vocês. Então, ele fala assim, essa carta é para o líder, é para o anjo que está à frente da igreja. E aí, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio do seu candeeiro de ouro. Aí ele vem elogiando a igreja. Eu gosto demais quando eu leio isso, né? A gente lê essa carta e fala, o que essa igreja tinha de problema? Olha o que diz aqui, ó. Ele fala assim, Deus falando para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja que ela, aparentemente, ela se fazia presente naquela sociedade. Era uma igreja em que todo mundo a reconhecia como uma igreja. Tinha obras, não sei aqui quando fala do labor, dá uma ideia de que era uma igreja que vivia muito envolvida com a questão da obra, fazendo social, fazendo as questões todas lá. Ela se mostrava igreja, eu fico imaginando, né, de acordo com o que está descrito aqui, de acordo com o que a gente estuda, que era uma igreja imponente, em que todas as pessoas reconheciam que ali tinha uma igreja ativa, uma igreja ativa. E aí eu quero começar a pensar assim, será que muito ativismo é o que faz uma igreja? A primeira reflexão que eu quero pensar. Uma igreja, para ela se mostrar, será que ela precisa de tanto ativismo? Eu trago uma reflexão para a igreja, e eu não vou pegar uma igreja local, eu quero pegar aqui agora a igreja universal, a igreja de Cristo nesse tempo. Quando eu refletia nessa palavra, eu pensava em mim, eu pensava em você, eu pensava em igreja, e eu lembrava que hoje a igreja, onde você vai, aonde você conversa, você para conversar com as pessoas, o que tem de evangélicos, o que tem de crentes, o que tem de igreja, em todos os lugares tem uma igreja. A igreja hoje de Cristo, ela inclusive, ela está agora também política, de uma forma muito política. A igreja está se mostrando muito hoje para a sociedade. E eu fico fazendo um paralelo com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nesse tempo, era assim também. Era reconhecida. Então, tinha só coisas boas? Como é que era isso, pastor Eliane? Como é que era isso? O Senhor diz aqui, né? Olha, eu sei que você trabalha, eu sei que você é perseverante. Quando ele coloca aqui, quer ver? Que vocês colocam à prova apóstolos que não são apóstolos. Eu entendi, a igreja era uma igreja que tinha conhecimento na palavra, que sabia como cumprir, porque se alguém pregava alguma coisa que não estava de acordo com a palavra, essa igreja confrontava, falava que não estava de acordo com a palavra. Então, não é uma igreja que tinha conhecimento. Era uma igreja, aparentemente, a igreja dos sonhos. Mas aí o Senhor vem, depois que coloca esses elogios, o Senhor vem e ele faz uma crítica. Ele coloca assim, mas está agora aqui no versículo 4, Apocalipse 2:4, ele fala assim, tenho, porém, contra ti
ele tinha alguma coisa contra a igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Ela fazia isso tudo. Ela tinha bastante obra, ela se mostrava, mas ela tinha perdido o primeiro amor. O que significa perder o primeiro amor? Aí eu me volto lá no início da minha conversão. E aí eu quero convidar você para voltar lá no início da tua conversão, quando você se percebe pecador, quando você se percebe pequeno, quando você se percebe necessitado de Deus, quando você percebe a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Você tem um coração tão agradecido pela misericórdia do Senhor que o teu coração vira um coração misericordioso. Você tem um coração tão agradecido pelo amor que Deus derramou na tua vida que você tem um coração cheio de amor para com as pessoas. Irmãos, aí aqui na palavra, o Senhor diz assim, quer ver? Você precisa lembrar, ele aqui está exortando, você precisa lembrar onde foi que você caiu. E eu comecei a refletir. Quando o tempo vai passando, e a gente vai estudando a palavra, e a gente vai se sentindo mais sábio, ao invés da gente estar cada vez mais reconhecendo a nossa dependência de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não começar a sentir que a gente sabe demais, que a gente sabe muito, que a gente não precisa aprender mais, que a gente sabe mais do que os novos convertidos, que a gente sabe mais do que as pessoas não estudam, a gente estuda muito. Irmãos, tem um perigo muito grande nisso aí. Quando eu penso que sei muito, Sócrates já dizia isso, né? Ele dizia assim, não sei que nada sei. Quando eu penso que sei muito, irmãos, aí é que eu não sei nada. Quando eu penso que eu sou muito forte, aí é que eu sou muito fraco. Quando eu penso que eu posso muito, aí é que eu não posso nada. Porque ser grande diante de Deus é ser pequeno. É grande diante de Deus é ter sabedoria diante de Deus, que em determinado momento. E eu pensei para mim, pensar para você, como que está a tua vida em igreja? Enquanto igreja, onde foi que você onde ele se quando ele de Satanás foi porque quis ser Deus. A queda de Adão foi porque quis ser Deus, quis ter o mesmo conhecimento que Deus. A tua queda é sempre quando você se coloca acima de Deus. Você às vezes quer dar uma... Eu estou falando de nós. Às vezes a gente quer dar uma ordem a Deus. Às vezes a gente está melhor isso, irmãos, é perder o primeiro. Lembre de quando você se conteve, quando colocar a humildade, como você amava a igreja, o desejo que você tinha de estar junto com o povo de Deus. Lembra do desejo que você mostrou, o desejo de ler a palavra, o desejo de orar, o desejo de crescer, o desejo de ajudar, o desejo de pregar a palavra. A igreja de Éfeso tinha tudo para ser uma igreja, mas ela tinha perdido o amor. A igreja sem o amor, sem o primeiro amor. O Senhor diz aqui, e isso aqui me entristeceu muito quando eu li. Ele diz assim no versículo 5, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, porque olha bem o que acontece. Não adianta também eu saber onde eu errei. Aí, às vezes, a gente pode pensar assim, olha, me dá isso, tá?
Cuidado com isso. Se eu estou pensando numa reflexão e você está falando assim, eu nem errei, aí que a situação fica difícil. Porque eu preciso ver onde é que eu errei, aonde eu preciso voltar. Quantos passos eu tenho que dar para trás no sentido de busca do Senhor? Porque quando eu caminho para trás no sentido de humildade e no sentido de recuar em determinadas situações, eu estou dando 1000 passos para frente para encontrar com o Senhor. E aí ele fala assim, veja onde foi, lembra onde foi que você errou, e quando você lembrar onde foi que você errou, você precisa se arrepender. Se arrependa. Se em algum momento faltou amor para com o irmão, se em algum momento você está se colocando como muito sábio, se em algum momento você está colocando como aquele que não depende de Deus, você tem vida própria, se em algum momento você perdeu o encanto, a alegria de estar lendo a palavra do Senhor, se em algum momento você perdeu a alegria de estar buscando o Senhor em oração, se em algum momento você não tem vontade de estar no culto, se em algum momento você não quer falar, não quer pregar, não quer viver o evangelho, se arrependa. Volta para o Senhor, que aí ele fala assim, arrependa-te, volta e pratica as primeiras obras. Seja humilde, reconheça a sua debilidade. O Senhor está sempre com oportunidade. Eu acredito que nesse momento de pandemia é muito complicado, tão difícil. E eu peço a Deus assim, lembra-te onde você caiu. Você errou. Volta para a palavra. Volta a fazer a melhor parte. Volta a colocar da tua vida. Volta a colocar o espírito de Deus. Aí, refletir nesse versículo, eu também pensei assim, mas então tem pessoas que não têm ouvidos. Mas então tem pessoas que não vão ouvir. Senhor, tenha misericórdia. O Senhor está assim apurando a minha audição. Que o Senhor está assim apurando os meus ouvidos, para que eu possa ouvir o que o Senhor está me dizendo. O Senhor, quando Ele me colocou nesse tempo, quando Ele te colocou nesse tempo, é porque Ele tinha um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na tua vida. E aí, irmãos, o que eu falei, que eu achei que eu fiquei muito triste, né? Quando eu li. Quando eu refleti, eu já li essa passagem várias vezes, né? Mas cada vez que eu reflito, eu tenho um novo aprendizado, e hoje eu fiquei muito triste quando eu refleti, quando ele coloca assim, se não, venho até a ti, o Senhor falando, no versículo 5, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí eu fui refletir nisso. O que significa um candeeiro, né? Um candeeiro é um utensílio que está cheio de combustível e a gente acende para que ele venha trazer luz para as trevas, para que ele venha iluminar aquele local que está escuro. Olha o que o Senhor está dizendo para a igreja. Sabe o que vai acontecer se vocês continuarem nesse ativismo, com essas obras todas, com esse conhecimento todo, se declarando igreja, mas se vocês não voltarem para o primeiro amor? Eu vou tirar de vocês a luz. Irmãos, o que é uma igreja se ela não é luz para o mundo? Essa pergunta que eu me fiz enquanto eu refletia. O que é ser igreja de Cristo no meio das trevas, se a gente não tem a chama do Senhor em nós acesa para clarear, para iluminar? O Senhor hoje ele está falando comigo e com você assim, eu quero ter acesa. Eu quero que você, no meio das trevas, eu quero que você, no meio da escuridão, que você reflita a minha imagem. Eu quero que você seja a igreja. Não adianta, irmãos, ser uma igreja sem ser igreja. Olha que coisa interessante. Não adianta ser igreja sem ser a igreja de Cristo. Não adianta ter nome de igreja e não pregar o verdadeiro evangelho.
Não adianta ter nome de igreja, ter aparência de igreja, fazer obras como se fosse igreja, mas não ser reconhecida pela sociedade como uma igreja de Cristo. O povo que vive diferente, o povo que crê, o povo que tem fé, o povo que tem Cristo, o povo que acredita na salvação, o povo que já é eterno, o povo que já vai, o povo que já está desde agora vivendo na dependência do Senhor, vivendo no poder do Senhor. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia da IB. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja em Macaé. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja no Brasil. Que possamos assumir nossa responsabilidade enquanto igreja, igreja de Cristo, aquele povo que faz a diferença. A Samela orou, agradecendo por fazer parte desse povo. É um privilégio fazer parte desse povo. Que possamos honrar o Senhor pela misericórdia que Ele teve de abrir os meus olhos, de abrir os meus ouvidos, de me mostrar a verdade, e que Ele venha ter misericórdia de mim, que eu realmente seja uma serva, que eu realmente represente nessa sociedade tão corrompida, nessa sociedade com tanta falta de amor, com tanto ódio, com tantas pessoas precisando de luz. Que nós sejamos candeeiros, que nós sejamos luzes, que nós tenhamos o Espírito Santo sempre nos usando para a honra e glória dele próprio. Que o Senhor venha estar conosco e que Ele venha falar aos nossos corações. Nós vamos estar agora passando a palavra ao nosso pastor Marcos, que vai estar assim fechando o culto desta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor tenha misericórdia de você. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estava aqui recebendo toda essa informação, né? Toda essa riqueza, né, de reflexão da palavra sobre a igreja e as orações dos irmãos, na simplicidade da oração, oração com fé. A gente fazer parte de uma comunidade, que eu tenho falado muitas vezes, cada semana, né, nós estamos aqui, aqueles que têm privilégio de estar aqui nessa sala de oração, como intercessores. Hoje, por acaso, estou como intercessor e também estou pedindo orações para minha esposa. Faltam só 3 semanas para terminar o ano. Nós estamos ansiosos, né, desejosos para esse ano passar, e ele não passa. Que lentidão, parece que a hora não quer passar, as coisas não acontecem, né? Tanta expectativa da humanidade com relação à saída dessa crise, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui, mais uma vez, mais uma semana, pela graça de Deus, orando uns pelos outros, e com o coração singelo, coração humilde. O nosso desejo é que o Senhor continue ouvindo as orações, que saia daqui desse lugar, dessa sala, dessa conexão com os irmãos. Eu tenho o privilégio de orar mais uma vez para encerrarmos esse trabalho, esse nosso encontro. Queria deixar uma palavra do Senhor, um versículo que veio ao meu coração nesse dia, Isaías 30:18, que diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos que nele esperam. O texto de Isaías diz que o Senhor espera, e o Senhor às vezes se detém. Quando a gente vê Paulo orando 3 vezes para resolver um problema, não resolve. Jacó lutando com Deus a noite toda, só de manhã cedo, já ao alvorecer é que ele consegue a bênção. E a Bíblia está cheia de histórias assim, né?
A gente fica ali apegado com o Senhor, naquela esperança, e às vezes demora. E esse é um ano que está demorando, um tempo que está demorando. Mas vamos ficar firmes na fé, continuar orando uns pelos outros, e assim o Senhor há de usar-nos como ferramentas úteis em suas mãos. A oração do justo, ela pode muito, tem muito efeito. Então, obrigado aos irmãos que participaram hoje, Samla, Márcio, Lucas. Os irmãos talvez nem sabem, Márcio Lucas está esperando para ser batizado, está participando aqui, orando já um pelos outros, e isso alegra o meu coração, né? Os irmãos sabem que nesse final de semana participei de um casamento que foi um recasamento, casal da nossa comunidade, que se estressou como muitos casais têm se estressado, né? Chegaram até via de fato e voltaram atrás. Olha que coisa, que bênção, né? Vinho novo, tivemos a oportunidade de compartilhar coisas ali. O vinho não acabou e vem um vinho novo para a vida dele. Foi uma alegria para o meu coração participar daquela cerimônia e orar, pedindo ao Senhor que abençoe ali o recomeço daquele casal. Olha, foi um love story, não? Participei de um love story, um casamento que acabou até no cartório. Aí voltou, foi para o cartório de novo, casou de novo, e a bênção do Senhor. Foi um love story. Estou muito contente, muito feliz de poder participar desse novo enlace matrimonial de irmãos tão queridos nossos, né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa conexão, mais uma vez. Te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos tem dado essa ferramenta importante que nos faz estar conectados com os irmãos, aqueles que estão firmes com o Senhor, que têm essa oportunidade de estarem conectados aqui ao vivo, aqueles que vão no tempo e no espaço também ouvir essas palavras, orar mais uma vez, receber informação daqui a pouco, porque vai ficar gravado. Ó Deus, visita cada casa, visita cada um dos irmãos. Tu conheces a nossa necessidade, sabe, tanta tristeza. Quase praticamente todos nós temos um enfermo próximo de nós e pedimos a tua bênção, Senhor, olha para nós, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor. É a oração que fazemos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua casa. Pastora Elianinha, muito obrigado pela reflexão da palavra. Samila e Márcio Lucas, né? E o Senhor se digne de ouvir as nossas orações. E temos boas notícias para alegrar o nosso coração e também animar o seu povo. Porque o Senhor é poderoso e nada pode deter a vontade do Senhor. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro. A paz de Deus para você. Bye, bye.